Olá pessoal, esse vídeo nós vamos mostrar como se obtém uma tabela verdade a partir de expressões lógicas já conhecidas. Antes de fazer isso, vamos apresentar, o que significa aí uma tabela verdade, o que ela mostra basicamente. Na verdade, ela é um tipo de representação, um outro tipo de representação de uma expressão lógica ou de um circuito lógico. E ela possibilita encontrar ou mostrar o valor do resultado dessa expressão lógica, no caso a saída, para todas as combinações possíveis dos valores das entradas. Lembrando que, à medida que nós temos uma quantidade maior de entradas, isso vai fazer com que nós tenhamos também um maior número de combinações. Como obter essa quantidade de combinações, sabendo-se da quantidade de entradas que nós temos para uma função lógica qualquer? Nós podemos utilizar basicamente essa relação. O número de combinações possíveis para as entradas de uma expressão lógica qualquer, ela vai ser igual a 2 elevado ao número de entradas. Vamos dar um exemplo. Uma função lógica com duas entradas teria 4 combinações possíveis, já que 2 ao quadrado é igual a 4. Para 4 entradas diferentes, eu teria 16 combinações possíveis, já que 2 elevado a 4 é igual a 16. E assim por diante. Então, sempre obedecendo-se a essa relação. E o número de combinações equivale ao número de linhas que eu vou ter em uma tabela verdade. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor isso daí? Então, o objetivo desse exemplo é achar todos os valores de saída para uma expressão dada através da montagem da tabela verdade. A função que eu vou utilizar vai ser essa daí. Saída S igual a A vezes B vezes C mais A vezes C negado. Nós podemos verificar nessa expressão que nós temos um total de 3 entradas diferentes, A, B e C. Logo, nós vamos ter uma tabela verdade com 2 elevado ao número de entradas. Essa vai ser a quantidade de linhas dessa tabela, ou seja, de combinações possíveis para A, B e C. 2 elevado a 3 dá 8, o que significa então que nós vamos ter 8 linhas para preenchimento dessa tabela. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é preencher os valores das entradas. Para preencher os valores das entradas, nós sempre recorremos a uma mesma forma, ao mesmo método. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui da direita para a esquerda, tirando aqui a última coluna, porque a última coluna seria a saída. Vamos preencher primeiro os valores só das entradas. Então vamos lá, da direita para a esquerda, a primeira entrada que aparece é a entrada C. Nós vamos preencher a coluna referente à entrada C de modo a alternar. Em uma linha eu coloco 0, na outra linha eu coloco 1. Na outra linha eu coloco 0, na outra linha eu coloco 1. Ou seja, de linha em linha eu vou alternando os valores, sempre começando do 0. Então, na primeira linha do C eu preencho com 0, na segunda linha preencho com 1, na próxima preencho com 0, na próxima preencho com 1, na próxima preencho com 0, na próxima preencho com 1, até completar todas as linhas desta coluna, Então, preenchi aqui os valores da entrada C. À medida que eu for andando para a esquerda, eu vou dobrar o número de alternâncias. O que significa isso? Se para a entrada C eu alternei 0 e 1 de linha em linha, na entrada B eu vou alternar 0 e 1 de duas em duas linhas. Ou seja, preencho 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, até nós completarmos tudo o que é o caso. Quando eu passo para a entrada A, dobro o número de alternâncias. Ou seja, se para a entrada B eu alternei 2 zeros e 2 uns, para a entrada A eu vou fazer 4 zeros e 4 uns. Se eu tivesse outras colunas aqui, pegando valores de entrada, eu teria que, novamente,
dobrar o número de alternâncias. Então, dessa maneira, eu preencho todos os valores possíveis para as entradas. Então, aqui eu já tenho todas as combinações possíveis para A, B e C. Ou seja, o que nos falta agora é preencher o valor da minha saída S. Isso vai depender da minha expressão lógica, obviamente. Então, eu tenho que preencher o valor do S, substituindo-se os valores de A, B e C nessa expressão. Vamos lá, então. O que nós vamos fazer para fazer isso de uma forma mais rápida? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar mais duas colunas naquela tabela. A primeira coluna vai pegar os valores dessa primeira multiplicação que nós temos. Lembrando que numa expressão lógica, se não houver aqui nenhum parênteses, a gente faz a multiplicação primeiro para depois fazer a soma. Então, eu preciso fazer a multiplicação entre A, B e C. Depois eu preciso fazer a multiplicação entre o A e o C negado. E depois eu pego o resultado dessa multiplicação e somo com o resultado desta outra. Então eu vou fazer aqui primeiro a multiplicação entre A, B e C. Vou dedicar uma coluna daquela tabela para fazer essa multiplicação. Depois eu faço uma segunda parte para esta segunda multiplicação entre A vezes C negado. E o S, então, vai ser a soma do resultado dessa primeira parte com o resultado dessa segunda parte. Vamos voltar, então, à tabela verdade. Então, nós já temos aqui os valores das entradas já preenchidos, conforme nós já fizemos anteriormente. Essas duas colunas vão ser dedicadas a essas parcelas aí. Primeira coluna, eu vou pegar o resultado da multiplicação, A vezes B vezes C. Na segunda coluna, eu vou ter, então, o resultado entre A vezes C negado. O valor do S, que é a última coluna, vai ser a soma entre os resultados dessas duas colunas que nós vamos ter que achar antes. Beleza? Então vamos lá. Fazendo aí a primeira multiplicação. Lembrando que a multiplicação, pessoal, ela só vai ser igual a 1 quando todos os termos, todas as parcelas dessa multiplicação forem iguais a 1. Então, nesse caso, a gente pode pegar um atalho. Quando que isso vai acontecer nessa tabela? A, B e C iguais a 1. Só na última linha da tabela. Reparem que nas outras linhas da tabela, pelo menos um valor, ou A, ou B, ou C, ou então mais de um valor, vai ser igual a zero. Então, se pelo menos um desses três valores for zero, a multiplicação automaticamente será igual a zero também. Isso vai acontecer, então, para todas as 7 primeiras linhas da tabela, exceto a última. Só na última linha eu tenho A, o B e o C iguais a 1. Somente então nessa linha eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Para todas as outras, o resultado será zero, porque, como eu falei, pelo menos um desses valores, A, B ou C, são zero. E no caso da segunda coluna, A vezes C negado. Bom, essa multiplicação, como eu falei, ela só é igual a 1 quando todos esses dois termos forem iguais a 1. Então, essa multiplicação vai ser 1 quando o A for igual a 1 e o C for igual a 0. Porque, nesse caso, eu tenho C negado, né? Para o C negado ser igual a 1, o C tem que ser 0. Quando é que isso vai acontecer aqui nas combinações da minha tabela verdade? O A igual a 1 e o C igual a 0. Bom, isso vai acontecer para a quinta linha. Na quinta linha, o A é igual a 1 e o C é igual a 0. E na sétima linha, o A é igual a 1 e o C é igual a 0. Então, somente nessas linhas, essa multiplicação vai ser 1. Para todas as outras, a multiplicação vai ser 0. Então, reparem. Todas essas 4 primeiras linhas aí, ó, como o A é 0, né? O resultado aqui automaticamente vai ser 0. Para a quinta linha, o A é igual a 1 e o C é igual a 0, ou seja, o C negado vai ser 1, né? Então, a multiplicação vai ser igual a 1. Para a próxima aí vai ser 0, porque o C vale 1, né? Então, o C negado dá 0. A sétima linha, já vimos que o A é igual a 1 e o C é igual a 0, portanto, essa multiplicação vai ser igual a 1. E, finalmente, a última linha, esse resultado aí vai ser também igual a 0. Então, já temos os resultados para essa parcela e para essa. Agora, basta somar esses dois valores para que a saída seja obtida. Então, vamos lá. Para a primeira linha, 0 mais 0 é igual a 0. Para a segunda, terceira e quarta linha, eu também tenho 0 mais 0, também vai ser 0. Para a próxima linha, né? Quinta linha da tabela, 0 mais 1 dá 1.
Para a próxima linha, 0 mais 0 dá 0. Para a próxima, 0 mais 1 dá 1. E para a próxima, 1 mais 0 dá 1. Com isso, eu obtive todos os valores possíveis para a saída para todas as combinações de entradas A, B e C. Então é isso, pessoal. Esse seria um exemplo de como obter uma tabela verdade a partir de uma expressão lógica. Até a próxima!